Você também está dentro da minha casa desde sempre, como estava na casa do João Gilberto. Eu tenho essa percepção que você tem uma conexão muito forte com a língua portuguesa. Você tem essa eloquência do Amaury, essa coisa... Porque isso é leitura? Esses são os livros? Você falou dos livros agora há pouco. Não, o meu pai era filólogo. Meu pai era professor de português e filólogo. Filologia e estudo das literaturas. O meu pai, professor Amaury, ele participou da última reforma ortográfica brasileira do professor Weiss. O Weiss fazia aquele dicionário, famoso dicionário Weiss. Super. Não era sozinho. Ele recrutava filólogos que ele sabia que eram filólogos de ótimo desempenho para colaborar com ele. Meu pai foi um deles. Meu pai era um filólogo que, à mesa de casa, almoçando e jantando, ele só falava em próclises e mesóclises e corrigia a gente o tempo todo. Quando eu comecei na televisão, na minha casa, em São José do Rio Preto, no interior, meu pai tinha um quadro negro no fundo da minha casa. Quadro negro, com giz, etc. Todo o erro de português que eu cometia no ar, no começo do meu programa, ele anotava. E me ligava no dia seguinte: você viu o que você falou ontem? Você me envergonha. É um absurdo. Você vê quantos erros de concordância você haja visto, haja vista. E, enfim, eu fui aprender. Olha, o que eu não aprendi com ele, porque ele me obrigava a ler um livro por mês, e não adiava trapacear, porque tinha que contar o que leu, era o castigo que eu recebi na minha juventude. Eu queria mais namorar, era sair, e não ficar com aquela obrigação de um livro por dia, de 200, 300 páginas, que é a média de um livro. Você não consegue ler numa estocada só, e nem em 10 estocadas. Para você cumprir aquela obrigação mensal de um livro e ter que contar as histórias que ele me obrigava, eu acho que nem eu mal sabia bem o que ele estava me fazendo. Né? Então exato. Eu fui ganhando um vocabulário muito bom. Eu sempre fui o melhor em português da classe, da faculdade. Eu fiz faculdade de Direito também, além de jornalismo. Né? Eu desenvolvi um vocabulário muito bom. Foi isso que ele legou para mim, com essa obrigatoriedade. Eu fico até tremendo de medo de ver o que a inteligência artificial está fazendo. Porque as pessoas não vão precisar mais ter vocabulário. Para quê? Você bota lá na inteligência artificial, às vezes esses textos. E eu já vi textos da inteligência artificial maravilhosos. Então, para que você vai quebrar? A minha vida inteira foi fazer textos. Claro que o Alzheimer vai voltar, porque as pessoas vão trabalhar com a cabeça. Perfeito. O Parkinson também vai voltar, porque não vai trabalhar com a cabeça, é tudo coisa neural, não é? Porque tem alguém que faz por você. E nada substitui o exercício seu na sua própria cabeça do que alguém fazer para você. Eu vejo textos da inteligência artificial que a minha equipe quer me enganar e vem. Como eu sei que eles não escrevem aquilo, eu falo, isso não é teu. Fala, confessa, inteligência artificial. Eu não sei até que ponto ela vai ser moldada para o bem, mas que ela já vai causar um mal muito significativo, disso eu tenho certeza. Porque a primeira coisa que eu acho que vai acontecer, se as pessoas já não leem naturalmente, com a inteligência artificial, muito menos então. E onde se busca vocabulário? A não ser a leitura. Não existe outra fonte a não ser a leitura. A televisão não substitui a leitura. Eu acho que as interlocuções que você tenha com pessoas maravilhosas, com professores, são importantes, mas não substitui a leitura. Eu até, quando as pessoas me perguntam, eu quero ser jornalista, eu quero ser entrevistador, eu quero ter um poder de síntese cada vez maior, eu quero ter um poder de improvisação cada vez mais aguçado, o que eu faço? Eu falei, vai ler. Quantos livros você já leu na tua vida? Tem gente que não lê nenhum. Tem gente que odeia, não consegue ler, não lê. Não lê. Ainda mais com o advento do celular, de tudo, agora os livros estão ficando cada vez mais obsoletos. Tomara que, como a videolocadora, como os LPs e etc., a leitura volte a estar na moda. Eu não substituo o livro por nada, até porque eu tenho uma relação de amor com os livros. É o cheiro,
sabe? A página, a forma com que o livro me permite entrar nas suas páginas, em qualquer lugar, e etc, etc. E eu acho que o livro não vai morrer. Tomara que não. Dessas entrevistas que você fez na vida, tem alguma que você gostaria de ter feito e não fez com toda essa tua história longa e da importância que você desenvolveu? Tem alguém que você tem na tua cabeça que eu gostaria de ter conversado com? Tem um monte de gente, eu não vou me lembrar. No Brasil, vamos pensar, sei lá. Eu, por exemplo, a Marisa Monte nunca me deu entrevista, eu sou o maior fã dela. Marisa Marquei Monte, 1000 vezes com a Marisa Monte, ou acontecia com ela alguma coisa, ou comigo, e nós ficamos décadas tentando, e não, até que eu desisti. Agora, na minha volta, na TV Cultura, estou fazendo um segmento que vai envolver muitos artistas, eu acho que eu vou botar a Marisa Monte, que é uma das que eu não entrevistei. Eu não entrevistei um monte de gente, mas eu entrevistei muita gente também. Super. Você sabia... O axioma. Você sabia nesse tempo que você estava fazendo uma coisa importante, porque... Não. Você foi fazendo, essa é a minha pergunta. Hoje eu vejo o meu arquivo, eu tenho um arquivo de 40 anos. Exato. 40 anos. Incrível. Aquilo, sem falsa modéstia, aquilo é um tratado sociológico que eu tenho ali. É exatamente São essa 40 anos de histórias, são 40 anos de comportamento, é o jeito da pessoa se vestir, era a terminologia usada na época, era o penteado, eram os drinks, era a comida. É um tratado sociológico importantíssimo, até a própria TV Cultura reconheceu isso, que quer usar esse meu arquivo convenientemente. A gente usa, não é? Flashback, põe alguma coisa aqui, outro flashback ali, os pedacinhos. Mas o que eu tenho é uma coisa que precisa cair na mão de profissionais e fazer com muita calma, com muito cuidado e com investimento, que não está fácil no Brasil, para fazer uma coisa direito. Senão é melhor continuar acumulando lá até chegar a um ponto em que a gente possa fazer as coisas como elas devam ser feitas. E a tua ideia no começo era fazer uma coisa social. O formato do programa é o mesmo desde que eles... Você chutava 1980, 81? Colunista social. Flash. Eu sempre fui colunista social de jornal. A minha vida inteira. Só que a grande jogada foi essa passagem para a televisão. Eu acho que as pessoas... Eu também não acho que é muito importante. As pessoas é que acham que é importante. Olha, o criador do colunismo social eletrônico. Grande coisa. Mas eles te chamam disso. Você é reconhecido. Para a coluna social impressa, que era muito, muito boa, na época, parruda, tinha Zósimo Barroso do Amaral, maior colunista de todos os tempos, Ibrahim Suede, que não saía do meu programa. Depois que ele saiu da Globo, eu ia na rua Siqueira Campos do Rio gravar com o Ibrahim, e ele levava 3 camisas, e eu gravava uma entrada dele e falei, agora troca de camisa. Gravava outra. Parecia que eu tinha contratado o Ibrahim Suede, que eu ia no Rio e gravava várias entradas dele. Então tinha colunistas como Tavares de Miranda, Giba 1, falei de Zósimo Barroso do Amaral, que para mim era o máximo. Então a coluna social impressa, ela era importantérrima, né? Talvez tenha sido por isso que as pessoas deram tanta importância, dizendo, ele levou a coluna social para a televisão. E qual é a vantagem sobre a coluna social impressa? Algumas. A coluna social sempre foi obrigada a descrever, numa festa, por exemplo, descrever os vestidos das mulheres, as joias das mulheres, os penteados, os bufês, enfim. Se perdia em textos, não é, para poder descrever isso, se quisesse dar um retrato fiel daquele grande acontecimento que estava sendo reportado no jornal. A televisão abreviava tudo isso. Você não precisava escrever nada, porque a imagem se bastava. Aí eu me lembro muito bem, quando eu fui para a TV Gazeta, o José Roberto Maluf, que foi o cara que me contratou pela primeira vez para fazer um programa de televisão de coluna social, ele falou, mas então, se a imagem se basta, o que você vai fazer na festa? Eu falei, eu vou conversar com as pessoas que fazem a cidade acontecer. Quem é que está na festa? São as pessoas importantes, são as pessoas que fazem a cidade acontecer. Então é um programa de jornalismo. Eu quero saber, não é, sobre o universo dessas pessoas. O Balangandã, que todo mundo gosta da coluna social, a imagem mostra, que é os costumes das mulheres, o que está com os ambientes, a decoração, etc, etc. Acho que esse foi sabe, um dos
uma das vertentes que as pessoas valorizaram tanto em eu ter levado esse universo que era só registrado no papel para a televisão. E o real time também, né? Nessas ocasiões você estava em entrevistas real time, você teve acesso a informações, assim, imagino, nesses 40 anos, que foram te dadas inesperadamente ali por pessoas inesperadamente. E as pessoas, sabem de uma coisa, elas gostavam de fazer revelações no meu programa, porque sabiam que estavam lidando com um entrevistador que não ia sacaneá-las. Se uma coisa eu posso me orgulhar de dizer, que eu nunca sacaneei um entrevistado meu. E tive muitas oportunidades de fazê-lo. Mas eu sempre me contive e fui premiado com a espontaneidade dos meus entrevistados, que acabaram fazendo altíssimas revelações. A Marina Lima, por exemplo, quando ela resolveu confessar que ela era bissexual, ela fez o meu programa. E ela falou com toda naturalidade. Isso faz muito tempo, hein? Isso chocou muita gente lá atrás. Hoje, tudo bem. Mas lá atrás foi uma revelação parruda, foi uma revelação, assim, de alta repercussão, não é?